doutora Kátia Marabuco, que é médica oncologista e professora doutora da Universidade Federal de Piauí e presidente da AME do Piauí. O seu tema, então, é o magnetismo e a medicina das patologias aos processos de cura. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a Deus essa oportunidade extraordinária de estar aqui no Mednesp, compartilhando com todos vocês e trocando experiência. Das Minas Gerais saíram, no passado, o ouro e as pedras preciosas que enriqueceram o Brasil colonial, o Brasil imperial. E também das Minas Gerais saíram as gemas preciosas e espirituais, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Por isso, todos nós brasileiros temos um preito de gratidão a esta terra e ao nosso querido Chico. A revista Veja, da semana passada, trouxe em sua capa um importante tema que faz o anseio da população, como parar o relógio biológico. Esse relógio biológico é a busca pela cura, a busca pela longevidade e, quizás, o paradigma do século passado, que ainda vige hoje, a imortalidade. Que quem assistiu Matrix viu que os inventores, eles falam da imortalidade. Através da dieta hipocalórica, do reparo das células em mutação, as células troncos induzidas, a revolução pela tecnologia e pela nanotecnologia. Tudo isso povoa a mente das pessoas, mas nós que trabalhamos com o novo paradigma, vemos que existe um grande ausente, o elemento espiritual. E esse elemento espiritual é que nos norteia, que nós sabemos que vivemos um oceano de energia. E esse oceano de energia faz com que nós prestemos atenção mais uma vez, Gilson em Paracelso, que diz, através, no livro Curas Paranormais, através da doutora Singrid Seltman, que o médico deve primeiro decidir se vai tratar o paciente no nível físico, mental ou espiritual. Isto porque Kardec já nos dizia que entre os seres humanos, entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis, o magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 388. E isso é tão importante porque é para compreendermos o magnetismo que nós temos que saber de que somos feitos. Nós somos feitos da poeira das estrelas, do fluido cósmico. Temos em nós um fluido magnético ou fluido magnético eletrizado, como nos disse Kardec, que isso, segundo ele nos disse, o que é o mais importante é conhecermos o nosso lado divino. Essa centelha etérea que domina todos nós e que é o verdadeiro lado espiritual de todos nós. Nos conta ainda, diversos livros falam sobre magnetismo, diversas definições, e o magnetismo ele seria o processo pelo qual o homem, emitindo os fluidos do seu perispírito, age sobre outros homens, bem como sobre todos os corpos animados e inanimados. Porém, o texto que fala do magnetismo e a sua definição mais bela que eu encontrei é o que nos fala Leon Denis, no Invisível, que ele diz: magnetismo é o poder que desata os laços constritores da alma e descerra as portas do invisível. É uma força que em nós dormita e que é utilizada, valorizada por uma preparação gradual, vejam,
que é uma preparação gradual, nada na natureza das saltos, por uma vontade enérgica e persistente, nos desprende do pesadume carnal e nos emancipa das leis do tempo e do espaço e nos dá poder sobre a natureza e sobre as criaturas. Leon Denis, nesse capítulo sobre magnetismo, ele ainda nos fala que a matéria, e isso alicerçado também no que Kardec nos diz na Gênese, sobre os fluidos, eles nos falam que a matéria, à medida que ela vai se tornando invisível, ela vai pouco a pouco se tornando imponderável, que são os fluidos. Que os fluidos, eles são os veículos do pensamento. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva e esses fluidos eles vão pouco a pouco da imponderabilidade se tornando ponderável, até o diamante, que é o elemento mais duro que nós conhecemos. Na revista Científica América deste mês, tem uma importante nota que fala sobre os cristais que se derretem. E fala das pesquisas de Barré na Universidade de Constança, na Alemanha, mostrando que um jardim de cristais, especialmente o cristal de ametista, ele tem uma facilidade própria de se dissolver que os cientistas desconhecem. E ainda nesse texto ele fala que é como se existisse uma consciência coletiva, porque os cientistas não sabem como controlar o átomo que pula de uma órbita para outra e ele próprio e os cientistas não conseguem fazer com que ele retorne. Isso embasando cientificamente no que Kardec já nos falava e no que Leon Denis fala em seu livro sobre essa facilidade que a matéria tem de tornar-se altamente ponderável e se tornar imponderável. Que nosso corpo ponderável, ele ainda tem fluidos tão sutis que permitem a nossa comunicação com a pátria espiritual, com o estado verdadeiro do nosso corpo, que é o corpo fluídico. O pensamento, a força com que nós, para estudarmos o magnetismo, nós temos que estudar dois grandes atributos: o pensamento e a vontade. O pensamento, ele hoje, cada vez mais a ciência tem demonstrado o quanto é importante na patologia, na saúde. Então, nós vemos aqui em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz falando que o pensamento é a força que é devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no meio fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade. Hoje nós sabemos que as pessoas harmônicas, as pessoas saudáveis, do ponto de vista de harmonia interior, o seu estado imunológico, eles têm uma possibilidade das suas células natural killer, os monócitos que se transformam nas células dendríticas, que nos protegem do câncer, eles são mais ativos. Enquanto as pessoas de baixo padrão vibratório, essas células, elas são paralisadas e funcionam devagar. E isso fala a favor, hoje a ciência já nos fala do que a espiritualidade dizia através da mediunidade de Chico Xavier. Alguns companheiros, especialmente os colegas médicos, dizem assim: olha, não acredito em espírito, mas eu acredito que toda pessoa tem uma força. Então, essa força é que, no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor, ele diz que essa força é a fé, que é um sentimento inato. É a consciência que o homem tem das imensas faculdades. Vejam, das imensas faculdades, cujo germe traz consigo um estado latente desde o princípio e que tem que fazer desabrochar sobre a sua vontade ativa. Mais uma vez, a vontade, mostrando que a vontade de querer imprime uma força imensa.
E aí o Espírito também nos fala. E o magnetismo é uma das provas do poder da fé posta em atividade. Kardec também nos fala, e isso nos trouxe a doutora Marlene Nobre, no seu livro, O Passe como Cura Magnética, que a moléstia e as misérias do homem eram resultado da sua trajetória nas sucessivas reencarnações, vivenciando resgate, provas e aprimoramento. E vejam que ela chama a atenção que Kardec coloca 3 elementos curativos que vão nos dar a saúde. O primeiro são os medicamentos comuns, o segundo, a divisão homeopática, e o terceiro, o fluido magnético. Os elementos influenciadores que hoje a ciência já demonstra, hoje a nossa ciência moderna demonstra que 80% da saúde e da doença, elas são determinadas pelos hábitos, estilo de vida e juntamente com o ambiente, sendo que hábitos e estilo de vida são 50%. E vejam que em mecanismos da mediunidade, André Luiz nos mostra variadas províncias celulares, sofrendo impacto constante das radiações mentais, lhes absorve o princípio de ação e reação desse ou daquele teor, pelos quais os processos de saúde, enfermidade, harmonia e desarmonia são associados ou desassociados conforme a direção que lhes imprima a vontade. Então, no passado, nós tivemos a misericórdia divina deixar jorrar sobre a matéria os magnetizadores que nos trouxeram uma nova visão. Quem lê o livro Curas Paranormais, especialmente médico, fica aterrorizado ao deparar no finalzinho do livro do tratamento que se fazia naquela época nas universidades, nos hospitais em Paris. E terríveis os tratamentos. Então, a nossa medicina, ela cresceu muito hoje. Então, se hoje a cura magnética, ela não teve a repercussão do que no passado nós tivemos, que hoje a nossa medicina, ela cresceu muito do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista do tratamento da doença aguda. Mas a doença crônica, ela ainda permanece necessitada de novas abordagens e de tratamento, aí onde entra a homeopatia e aonde entra a cura magnética. Então, este recurso magnético, ele está ao nosso alcance. Pesquisas demonstrando, hoje, o que já tem se falado nesse congresso, aqui a pesquisa do Mário Borregar, que mostra a união com Deus, a associação dos correlatos neurais na pesquisa mística, nós vamos encontrar neste livro, O Cérebro Espiritual, onde mostra as imagens de ressonância magnética funcional da união mística, que difere daquela onde se pede que a pessoa solicite as imagens de Deus. Então, isso, e concordando com o que nos diz Missionário da Luz, André Luiz, os condutores medulares, eles pareciam um extenso pavio, sustentando a luz mental, os lóbulos frontais, as correntes dinâmicas, células corticais e fibras nervosas são verdadeiros achados para nós que descobrimos essa maravilha que é a medicina espiritual. Mas a cura magnética tem comprovação, nós já vimos aqui os colegas demonstrarem desde ontem, e trouxe para vocês vão encontrar também na revista Mente e Cérebro, que é da editora Dueto, também da Scientific American, a pesquisa sobre a imposição de mãos da Unifesp, do Ricardo Monese, onde mostra essa pesquisa com ratinhos, a pesquisa com imposição de mãos e a pesquisa com placebo, que seria com luvas, né, que seriam com luvas. Também mostra as curas na França. E vejam que é interessante o que o professor Furo Gramática ele diz, que a realidade não é constituída somente pelo mundo das moléculas na religião. Consideramos também na religião a dimensão espiritual que confere um sentido especial à matéria e à energia. E vejam o que nos diz Alexandre, no capítulo 1 de Missionário da Luz, o acesso às regiões mais elevadas
ela é dada pela abnegação e pela humildade. Acontece que a nossa medicina, ela tem uma grande barreira em aceitar esse novo paradigma. E veja o que nos diz o Dr. Leon Watson, falando sobre o ceticismo e o preconceito na medicina. De todas as ciências da vida, provavelmente a mais dogmática e a mais persistente em seus hábitos é a teoria prática da medicina moderna. A ausência de preconceito, ela é extremamente importante para que nós possamos descobrir esse novo paradigma. O médico hoje, ele não tem muitos caminhos. E o paradigma médico espírita é a maior escolha que o médico da atualidade pode fazer. O médico espírita que não assume o paradigma médico espírita, ele está ficando para trás nessa corrida extraordinária pelo ganho espiritual. Essas pesquisas demonstram que nós podemos também, dentro do consultório, trazer para dentro dos consultórios o conhecimento que nós temos na casa espírita, o conhecimento que a doutrina espírita nos deu, aliado à programação neurolinguística, que é o caso dessa paciente que eu estou apresentando a vocês, que era uma paciente de pele clara, que tinha carcinomas basocelulares na pele, e nós conversamos com ela pela possibilidade de fazermos uma incursão ao seu nível mais profundo, uma viagem às suas células. Então, nós primeiro pedimos para ela olhar suas mãos, observar os sulcos e as rugas, e a partir daí, numa hipnose suave, nós a induzimos a penetrar nos sulcos da epiderme, a partir daí, adentrar na sua célula, no citoplasma, no núcleo, no átomo, nos grandes espaços subatômicos, onde o elétron passava de vez em quando, demonstrando para ela que ela era pura energia e que energia não adoece. Então, são fatos que nós podemos utilizar para a conscientização de saúde dos nossos pacientes. Da mesma forma, quero contar para vocês a minha experiência pessoal, que já tenho 32 anos de cirurgia oncológica, onde nós podemos utilizar, com o conhecimento que nós temos, auxiliando os pacientes na cirurgia, a energia radiante. Eu operava um paciente, porque eu faço cirurgia oncológica, eu operava um paciente com angiofibroma juvenil, um garoto de 14 anos, numa época, há anos atrás, onde nós não tínhamos a embolização dos vasos sanguíneos. E o sangue sangra barbaridade, sangrava muito, e naquele momento, na minha mente, veio aquela ideia. Mas eu vou tirar o tumor do paciente e ele vai morrer. De que adianta? Imediatamente, que a gente sabe que nós nunca estamos sozinhos, amparados pela espiritualidade, veio na minha mente a lembrança daquele momento onde a mulher hemorroísa toca no Cristo. E naquele momento eu imaginei, a espiritualidade me intuiu que eu imaginasse que todas aquelas pessoas residentes, todos estavam doando energia para aquela criança. E ao me lembrar daquilo, eu senti um frenesi no meu corpo, como se a energia passasse e a espiritualidade toca a criança, que no caso era o antro maxilar, o local onde tinha o tumor. Naquele momento, o anestesista que havia me dito, Cátia, a criança parou, pouco a pouco ele disse, a criança está voltando. Para mim, aquela foi uma experiência extraordinária, porque eu me vi como será extraordinário quando a medicina material puder verdadeiramente se unir à medicina espiritual. Porque naquela tarde eu saí tranquila do centro cirúrgico, e quando eu liguei para a minha residente, como é que está a criança que havia passado 8 minutos em hipotensão, ela disse, a criança está sentada já se alimentando. Então foi uma coisa extraordinária que mostra que mentalizando a energia, nós com uma vontade enérgica, nós podemos dar comandos, como Jesus nos disse, vós podeis, porque vós sois Deus. Então nós podemos dar comandos mental, parece coisa de fantasia, mas é verdadeiro. Comandos para os vasos pararem, quando você conversa intimamente e respeita o tecido do paciente. Então,
André Luiz ainda nos diz que as vibrações dos nossos pensamentos em rogativas congregam-se como parcelas luminosas de substância. Mas, aparentemente, parece que nós temos, assim, uma busca, nós temos um vaso precioso, nós temos a certeza da cura em nossas mãos. Mas nós sabemos que a resposta curativa é muito complexa. E por isso que cada um de nós tem que buscar essa resposta. Quando a ciência puder compreender a extensão desses fatores mentais no campo das moléstias, como diz Manassés, emissionário da luz, nós vamos ter essa compreensão maior. É muito importante que o médico compreenda que ele precisa também se tratar para que essa vontade, esse pensamento seja a serviço da profissão, a serviço do paciente, como o médico é, antes de tudo, um educador, a conduzir o seu paciente, a mudar suas inclinações e as necessidades interiores. Nós somos como este barco, singrando nesse rio profundo, do lado com extraordinárias belezas, mas temos muito lodo na profundeza desse rio, que é o nosso profundo inconsciente, a descobrir para que nós possamos ser os seres de luz que a espiritualidade e Deus deseja de cada um de nós. Quando eu penso em energia curativa, eu sempre imagino uma galáxia. Esse poder extraordinário, porque tudo no universo é vibração. E quando nós vibramos intensamente através da prece, nós favorecendo que essa potência de energia dentro de nós, como uma galáxia que se rompe, ela extraordinariamente explode e muito pode fazer em favor de nós mesmos e dos nossos semelhantes. O magnetismo divino, ele nos mostra o quanto nós podemos ser através do modelo que os Espíritos dizem que foi o maior modelo que já passou na Terra, o homem divino, que é Jesus. Então, Jesus, ele, através da sua divina mediunidade, ele teve 26 curas, demonstrando 26 curas individuais, 27 curas em grupo, e nos disse que ele era o canalizador do amor. É necessário para que nós tenhamos verdadeiramente cura, que é muito mais abrangente do que consolar, aliviar e sanar algumas doenças. A cura, ela compreende um contexto muito maior. Então, é necessário que desabrochemos o amor dentro de nós, esse amor crístico, para que a energia curativa que vem do alto, que não depende de nós, possa curar a toda a humanidade. Sem o seu espírito, veja o que nos diz o Dr. Wade Boggs no livro citado em Curas Paranormais. Veja o quanto é importante para a nossa medicina. Sem o seu espírito, isso, Jesus, a medicina degenera numa metodologia despersonalizada e o seu código ético num simples sistema legal. Jesus induz a correção do amor, sem a qual a verdadeira cura raramente é possível na realidade. Jesus é verdadeiramente o pai espiritual da medicina. E a ele é que nós médicos devemos recorrer. Eu aprendi muito cedo no Espiritismo que até uma simples passagem de sonda, nós deveríamos pedir a Jesus para segurar nossas mãos e levar aquele instrumento até aquele paciente. Das patologias à cura. Cada um de nós é responsável pela sua própria cura. E vejam que nos diz André Luiz Mecanismos da Mediunidade, a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estrelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho de vida e luz. Nós somos verdadeiros cristais em forma de pétalas de rosa e de luz. E só podemos absorver esse orvalho que vem do alto quando nos transformarmos em seres de amor
pelo Pai Eterno. Muito obrigada.